Enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. Demorou tanto para chegar. Chegou, sexta-feira de carnaval, 17 de fevereiro de 2023. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa ainda em podcast daqui a pouco. Logo mais, reprise na Plena TV, também emissora do Grupo Folha da Manhã. É sexta-feira, dia 17, são 7h09. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do Folha no Ar, com as principais informações para você começar bem este novo dia. E por falar em começar bem, o dia começou bem hoje, não tem a confirmação se vai seguir assim com relação ao tempo e a previsão do tempo para o fim de semana também e carnaval. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva no decorrer do período. Aliás, a chuva que não veio ontem, conforme o previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia. De fato, o dia amanheceu claro, com sol muito bonito. Agora o tempo já deu uma nublada e vai ficar assim, parcialmente nublado, a claro no decorrer do período. No período da tarde é que deve ter a previsão de pancadas de chuva, principalmente depois das 2h da tarde. Máxima para hoje de 34, a mínima é de 25 graus. Agora faz 26 graus e a sensação térmica é de 30 graus na planície Goitacá. Bom, programa de hoje com o nosso convidado Edmundo Siqueira, jornalista, blogueiro e servidor público federal. Ele veio para conversar com a gente, na bancada também o Rodrigo Gonçalves, titular deste programa, para conversar sobre a luta pela preservação do patrimônio histórico e arquitetônico de Campos, a avaliação do cenário do país a partir da eleição de Lula, os atos antidemocráticos e também a posse do novo governo. Esses são alguns dos assuntos que nós vamos conversar com o Edmundo Siqueira, que é, inclusive, jornalista e blogueiro, colaborador aqui do portal folha1.com.br. E com frevo, samba e o que mais? E axé. E axé. Axé. Saravá. Bom dia. E Sextou, né? Sextou, filho, de carnaval, pelo amor de Deus. Foi a semana mais longa do... Menino, você falou, eu tava reparando isso mesmo. Pra mim não acabou ainda, né? Porque tem a edição da Folha de amanhã. Pra poder preparar, então só Deus sabe a hora que a gente sai daqui hoje, né? Mas é isso.
Bora para frente. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar. Agora com um aplicativo exclusivo para você acompanhar o seu histórico de exames, resultados, locais, marcação, tudo. E atendimento em casa também. Então, aproveite, baixe logo o aplicativo dos laboratórios Plínio Bacelar. Vai lá na lojinha do seu celular e busca lá para o laboratório Plínio Bacelar que você vai encontrar fácil. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, Diário Oficial traz resolução aprovada por vereadores para R$1.200.000 a mais à Câmara. Edição suplementar é vista como uma sinalização de que o impasse entre Executivo e Legislativo está resolvido. Ah, tá. Faltou só a palavrinha sendo, que faz uma gigante diferença no contexto geral da realidade. Né? A gente sabe aí que, você sabe que a situação lá não está muito calma, não. Aquela tal pacificação que você... Mas eu acho que isso aí foi praga sua. Nem de bom dia, pessoal. Não, mas você não foi... Não, para aí que você está falando ainda na pré-abertura. Daqui a pouco eu trago o seu bom dia. Mas foi praga sua esse negócio da pacificação aí. Não foi, não. Não, eu sou da paz. Quem me conhece sabe disso. Edmundo já chegou, você ouviu aí. Impasse na Câmara tem reunião de Vladimir com vereadores. O presidente da Câmara dá detalhes de projeto. Idoso encontrado morto dentro de residência na Coroa. Corpo de Josias Ribeiro foi achado enrolado em um cobertor nesta quinta-feira. Cadela Caramelo ganha 2 mães em Campos e viraliza. O vídeo de como se adota um cão sem lar ganhou mais de 100 mil curtidas. Rio Paraíba do Sul apresenta pequena elevação em Campos. Em Itaperuna, o rio Muriaé também está aumentando o volume e segue em estado de atenção. Bruno Dauaire anuncia a construção de 328 casas populares em São João da Barra. O secretário diz que Campos, Quissamã, São Fidélis e outras cidades da região serão beneficiadas. A Avenida 28 de Março terá nesta sexta-feira só no sentido Penha Centro. Penha Centro. A interdição será entre a Rua dos Goitacazes e a Beira Valão. Prefeita Carla Capucci participou da primeira sessão do ano. Carnaval de São Fidélis terá 11 blocos, boia cross e vários shows. Lula confirma aumento de salário mínimo para R$ 1.320 em maio. Dia de campo para mostrar a visibilidade da produção de soja ou viabilidade. E, de fato, um estudo revela que Campos pode ser produtor de soja, sim. Gilmar Mendes suspende ações que questionam decreto de acesso a armas. Vacinação infantil com agendamento online. São João da Barra terá ponto facultativo. Justiça inocenta Sérgio Cabral em processo envolvendo o metrô do Rio. 2 homens são detidos por roubos em Campos. Essas são algumas das manchetes do portal folha1.com.br. No programa de hoje, e eu vou só pedir aqui, enquanto a gente faz essa coisa, inverter essa ordem, para ajeitar a câmera aqui do nosso convidado, eu vou trazer então o bom dia do Rodrigo e logo a seguir eu trago, vou inverter aqui, tá, Edmundo? Você me permite, enquanto a gente... É para você não ficar feio. Também não tem como a gente colocar bonito, né? A não ser o garoto Gruçaí. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo a esta bancada. O assunto hoje é de extrema importância, até porque se você viu o grupo aí como claro e evidente, sim, a demanda é muito grande, tem muita gente aí envolvida, tem muita gente
comprometida e gente que quer colaborar e gente que está aqui para cobrar, também como é o nosso caso. Bom dia, seja bem-vindo, meu caro Rodrigo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Edmundo, bom dia, Beto, bom dia você de casa que acompanha a gente 98.3. É sempre bom a gente dizer que é um prazer receber o Edmundo aqui. Eu não tive a oportunidade de ter o Edmundo pessoalmente aqui no estúdio da Folha FM, mas o Edmundo está sempre contribuindo com a gente, né, nos comentários, quer seja aqui no programa no Folha no Ar, mas também no Papo Cabeça, onde eu era também titular da bancada. Então o Edmundo sempre contribuindo, então é um prazer ter o Edmundo aqui pessoalmente. Eu encontrei com o Edmundo rapidamente na última sessão da Câmara. O Edmundo estava por lá, vou até procurar saber o que ele estava fazendo, se ele foi só para assistir, se ele foi já para cobrar alguma coisa. Porque o Edmundo ele dá essa contribuição muito importante por meio do blog dele, também agora escrevendo periodicamente na Folha, contribuindo com artigos na Folha, né, e sempre trazendo esses assuntos que para a gente é muito importante, porque ele consegue, com os textos dele, ser um mobilizador, convidar outros atores a participar dessas discussões que são tão importantes para a nossa cidade e que muitas vezes fica deixada de lado, como é a questão do patrimônio, que muitas vezes a gente só ouve falar, mas na prática mesmo entra governo, sai governo, e a gente vê pouca resolutividade no que se diz respeito a isso. Então é muito importante a gente não deixar, pelo menos enquanto comunicador, que ele também, né, no blog dele, nos artigos, nas redes sociais dele, a gente não deixar esse assunto de forma alguma de lado. A gente tem que estar o tempo todo. Quando a gente fala de cultura, a gente está aí na véspera do carnaval, é importante cultura popular, a gente precisa também valorizar ela com resgate de algumas coisas que vem se perdendo, como é o exemplo do Carnaval de Campos, que é um patrimônio, né, que deveria ser também aí preservado e resgatado através das agremiações que estão aí sem saber o que vai ser do carnaval. Quer dizer, carnaval já não tem mais, né? Agora, após o carnaval, a gente inclusive vai falar sobre isso com o Marcelo Sampaio amanhã no Papo Cabeça, que fui convidado do Fabiano, agora sou convidado, né? Mas a gente precisa falar muito sobre essa questão do patrimônio histórico, do arquitetônico da nossa cidade, que é tão rico, e estava vendo os comentários lá no blog, no grupo do Opiniões, né? E quantas pessoas estavam ressaltando isso, e esse papo que a gente quer trazer, porque infelizmente nós temos exemplos lamentáveis muito perto da gente, como é o caso, né, do Hotel Flávio, do Museu Olavo Cardoso, Solar do Zairi, Solar do Colégio, sem contar a infinidade de prédios que a gente tem aqui na cidade que estão abandonados. Então, ter o Edmundo hoje aqui, para mim, é uma honra, justamente porque eu sei que eu vou sair daqui aprendendo cada vez mais. Mandaram uma mensagem aqui no PV meu, para você. Chora não, Rodrigo, tá novinho ainda. O cara, esse cara, eu sou fã dele porque ele é um dos profissionais da comunicação de Campos muito completo, que é tanto rádio, jornal, televisão, o que botar ele faz, ele é bom. Antunes Cleito. Antunes Cleito, com certeza. Então, Antunes Cleito vai uma escola, né? Quando eu cheguei na Folha com 21, 22 anos, eu cheguei na Folha a primeira vez, tinha 22 para 23 anos, né? Eita, fui recepcionado por Antunes Cleito. Quer dizer, não fui recepcionado por Antunes Cleito, era o meu editor, mas ele estava de férias. Aí quando ele chegou das férias, ele me encontra já dentro da redação, mandando as coisas. Gente, quem é esse garoto? Essa criança aí. Onde veio isso? Mas um abraço para o Antunes, é sempre bom, saudade dele. Abração para o Antunes. Meu caro Edmundo Siqueira, bom dia. A apresentação já feita devidamente pelo Rodrigo. Prazer sempre renovado tê-lo conosco aqui. E o tema é aquela história. Que eu não consigo entender muito porque que Campos não só não valoriza, como destrói e desvaloriza o seu patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e tudo que se pudesse. Eu acho que os caras já tinham destruído tudo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, Rodrigo. Prazer estar aqui novamente, é sempre muito bom. E a honra é toda minha aqui, quem vai aprender sou eu, sou um mero colaborador aqui da gente bater esse papo. E eu acho que o Rodrigo falou bem, o patrimônio, cultura, a gente tem que falar sempre. Porque a gente já desvaloriza, já deixa destruir, se a gente não falar, aí que a coisa complica. Mas é um prazer estar aqui novamente, vamos bater esse papo aí. Bom, na pauta aqui para a gente começar essa conversa, tem a luta pela preservação do patrimônio histórico e arquitetônico de Campos. É justamente sobre essa luta. E aí eu vou já tentar aqui aproveitar algumas perguntas inteligentes sempre lá do grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, que está de férias ainda,
Não é? Ainda. Chegou, não? Eu acho que está chegando aí Não, pela região. Já chegou ao Brasil, deve estar por aí. Eu acho que já chegou até aqui a Campos, mas acho que ele vai também. Acho que vai para Tafona, mas tá saudade da Tafona, né? Porque ele viaja assim, mas não consegue deixar de curtir a Tafona. Então a Tafona é a paixão dele. A Tafona é um então lugar já preferido. tá. Ele viajou a Europa, mas a Tafona. Então com certeza ele já deve estar se preparando para passar os dias lá em Tafona. Começar aqui pela pergunta do. Rapaz, tem tanta pergunta boa aqui. Tem sim. Tem, por exemplo, aqui. Deixa eu começar pelo começo aqui. William Passos, geógrafo e estatístico também, colaborador aqui, está sempre com a gente. Teve agora recentemente. E ele fala aqui. Queria ouvir sugestões do ilustre entrevistado sobre a extração de vantagens econômicas para o município a partir da riqueza patrimonial, histórica e cultural deste que é o segundo município em arquitetura. Eu achei importante colocar essa pergunta logo no começo, porque a gente já vai falar de tudo. Talvez até ao contrário do que você pretendia, mas a monetização dessa riqueza que nós temos e que os caras, eu vou dizer aqui, autoridades e proprietários, procuram destruir ao invés de preservar. Se a minha memória não falha, somente atrás da cidade do Rio. Obrigado e parabéns pela escolha do entrevistado. É arquitetura eclética, né? Bom de deixar assim, fixar, porque é uma observação. A riqueza patrimonial nossa e arquitetônica, cultural, ela é eclética do jeito que você falou, perfeito, né? Tanto no campo dos prédios históricos, quanto também do religioso, que tem um patrimônio fantástico, fabuloso. Como aproveitar ao invés de destruir esse patrimônio, meu caro Edmundo? É a pergunta do William aqui, trocando 6 por meia dúzia. Essa aí é a pergunta literalmente de milhões. Do milhão, né? De milhões. Mas um abraço para o William. O William é um cara que tem contribuído bastante também, né? Dados, ele tem a capacidade de trazer os dados aí analíticos, dados estatísticos de maneira muito, muito didática. Ele é muito ligado, né? Inclusive, essa questão do voo Campos-Paris aí, que foi uma informação que ele que descobriu e passou para a gente imediatamente. Ele é muito antenado a tudo. Um abraço para o William. A pergunta de milhões, porque ela precisa, acho que para o patrimônio acontecer e ser explorado, ela precisa de investimento. Mas para ter investimento, ela precisa discutir o seu uso. A gente tem, aqui em Campos, pelo menos, a gente tem a mania, digamos assim, de tentar preservar o patrimônio só para ele ser exibido como uma construção que a gente passe e olhe. Não é só isso. O patrimônio tem que ter uso, tem que ter determinação de que ele vai ser para depois de restaurado. Porque senão a gente reforma uma casa, a gente constrói uma casa nossa e fecha. O que acontece? Ela destrói novamente. Então não tem sentido nenhum você restaurar, reformar. As pessoas acabam não tendo acesso, que a proposta também as pessoas poderem acessar e exatamente. Não é passar e olhar, as pessoas acessar. Aqui em Campos se fala muito de preservar a fachada. Preservar a fachada como se isso fosse a única, o único, né, histórico, ele fosse só a fachada, né? Quando toda a construção deveria ser preservada. Inclusive o projeto que está se prevendo para o centro agora tem muito disso, né? Da preservação só da fachada. Então, aí o Rodrigo falou de arquitetura eclética, né? A arquitetura eclética, segundo eu conversei com alguns arquitetos, eu também não sou arquiteto, não tenho conhecimento para afirmar, mas é a arquitetura que não é nada, né? É misturada, a arquitetura que não é nada. Mas o valor de Campos, dos patrimônios de Campos, não está na arquitetura, para mim, no meu ver. Está na sua história, está nas suas construções sociais, históricas, que fizeram ele ficar de pé, e alguns se perderam de maneira muito triste, como a Santa Casa de Misericórdia, a Igreja Mãe dos Homens, que é em frente ao Banco do Brasil hoje, que era em frente ao Banco do Brasil hoje, que virou um estacionamento, né? Casos emblemáticos como Trianon e tantos outros. Então, assim, a gente deixou... que são coisas que se repetem, né? Se repetem. Deixou destruir e deixou eles serem apenas fotos, né? O triste é isso. E assim, a questão do uso é o que vai conferir tanto a rentabilidade financeira do patrimônio, que tem que ter, porque é um patrimônio
edificado que precisa ter uso, tanto em função social, por exemplo, né? A nossa Constituição prevê que os patrimônios, que as construções tenham função social também, o patrimônio não é diferente disso. Não deixa de ser uma construção, uma edificação, né? Então ela precisa ter o uso discutido e trazer os benefícios para a sociedade que ele precisa. Então, assim, o principal ganho que a gente pensa em patrimônio restaurado, patrimônio utilizado, é turístico. Né? Paraty, Petrópolis, tantas outras cidades vivem disso. O Centro Histórico do Rio, por exemplo, é um centro preservado. A parte portuária do Rio passou por aquela revitalização e tantos turistas e tantas pessoas vão ali visitar e passou a ser um lugar de muita convivência, de muita coisa boa acontecendo ali. E a gente tem esse ganho imediato que é o turismo. Mas, além do turismo, você tem ganho social e você tem ganho econômico de exploração do patrimônio. O Louvre, ele é um patrimônio mundial, mas ele é utilizado. Você vai lá em Paris, você entra no Louvre e visita. Você não é fechado. A Capela Sistina, pintada do Michelangelo, você vai lá e visita ela. Você não tem uma coisa fechada, não, que ali não pode ser tocado. E uma crítica que eu faço ao setor cultural de Campos também, que eu faço parte, crítica também minha, para mim, mas é que a gente discute muito a preservação e deixar ele intocado. É um patrimônio que parece que é um patrimônio que não pode ser tocado. E deve ser tocado, deve ser entrado, deve ser visitado, deve ser explorado. Então, eu acho que o Campos perdeu muito do seu patrimônio justamente por não ter essa visão. Então, se você conferir o uso ao patrimônio e conferir possibilidade de exploração econômica, porque tem que ter ou social ou governamental, uma exploração que tem no patrimônio, você não permita que ele viva. Então, o Solar dos Arizes, se você restaurar ele e gastar 30 milhões para restaurar o Solar dos Arizes e manter ele fechado, daqui a 10 anos a gente vai estar discutindo isso novamente, que está caindo e tal. Então, assim, o Solar dos Arizes daria uma baita galeria de arte, daria restaurante, daria hotel, daria milhões de coisas ali. Então, por que não? É preferível que caia do que não ter uso de exploração econômica. A exploração econômica não é um mal em si. Tanto que eu já citei exemplos aqui no mundo afora que tem exploração econômica e o patrimônio é preservado. É o contrário. A exploração do patrimônio, a exploração econômica para ter retorno financeiro é o que mantém o patrimônio vivo. Porque senão a gente vive no mundo capitalista. É muito óbvio isso, não? Deveria ser, mas... Porque, não é. Como que você vai manter um patrimônio como o Solar dos Arizes? Tem que ficar toda a vida pedindo ao governo? Deveria ser. Ele é autossuficiente. Sim. Muito mais do que isso. Aí eu estava ouvindo até uma live até da uma participante do grupo aqui, ela fez acho que ontem, ela falando sobre economia criativa, trouxe uma pessoa aí de fora para falar de economia criativa. E eu até comentei lá, falando sobre Solar dos Arizes e tal, e ele falou, o patrimônio histórico para a economia criativa, para as pessoas que trabalham com essa parte, é muito bom. Porque é uma coisa cheia de energia, cheia de aura, cheia de história. Sim. Então, aquilo ali é atrativo, né? Para ser explorado. Então, você explora, garante que o poder público tem que entrar na garantia de que aquilo ali vai ser preservado, na garantia de que aquilo ali vai ser usado. Também não pode colocar lá uma coisa que não tem nada a ver com cultura. Né? Tudo bem, vai ter que ter uma certa adaptação. Agora, que seja explorado pela iniciativa privada, que seja explorado pelas pessoas, ou que o governo tenha um programa fixo que mantenha aquilo ali, né, por algum motivo, uma casa de acolhimento, qualquer coisa que seja, mas existe a necessidade de ter exploração. O Hotel Flávio, que o Rodrigo citou, daria um baita café aqui no centro, daria uma baita biblioteca, né, livraria, enfim. Aí ele foi ao chão, praticamente, queimou. O que adiantou você preservar, você manter, se fosse a ideia, não, vamos manter ele lá e tal? Nada. Ele vai acabar caindo, vai acabar pegando fogo. Ou proposital, ou acidental, uma coisa vai acontecer, porque não tem cabimento um prédio histórico, bonito, dentro do centro de Campos que não tem uso. Entendeu? Essa é a grande questão. E aí, como o William perguntou como trazer retorno, é justamente isso, é permitir fazer um programa municipal ou um programa estadual ou adaptar ele a programas que já existem nos patrimônios para que isso seja feito como política pública, para que a iniciativa privada explore os patrimônios. Só para... aproveitando para você, nessa linha que você está falando, a gente tem aqui o Copan. E aí a gente tem do outro lado o presidente da SIC, por exemplo, que diz da pouca participação também do setor empresarial nessa questão do Copom. Inclusive fala de ir à justiça para garantir uma voz mais participante, mas assim, maior espaço para o setor empresarial nesse sentido. Você vê isso salutar para esse tipo de discussão que você está falando que precisa ter, ou isso também tem que ser ponderado?
Em Campos eu não vejo como salutar, porque a iniciativa privada de Campos, nesse sentido, pelo menos a parte que está participando de algumas questões, tem muita visão de destruir e não de preservar. A questão não é destruir o patrimônio, a questão é você dar uso ao patrimônio responsável. Lógico que você tem que separar o que é velho e o que é histórico. Velho é uma coisa diferente do que é histórico e antigo. É óbvio que isso tem que ser feito. Agora, você não pode também... Não, vamos destruir tudo. Campos tem essa tradição. A Campos passou... não sei se as pessoas sabem, mas Campos quis ser capital do Estado. Né? Durante muito tempo ele tentou ser capital do Estado, porque tinha uma relevância, o município tinha uma relevância econômica muito grande, e tentou ser capital do Estado. Inclusive, a gente pertencia ao Espírito Santo, né? E foi proposto a gente ser a capital do Espírito Santo, e eles queriam ser a capital do Rio. Campos sempre teve essa imagem do carioca, do Rio, como um espelho. E aí a modernização de Campos sempre foi nesse sentido. Não, precisamos modernizar Campos, vamos destruir tudo que é histórico para que construímos prédios gigantes e bonitos aqui, tudo moderno. O setor empresarial de Campos, parte dele, sempre teve essa visão de modernizar a cidade. Modernizar a cidade não é você derrubar para construir outra coisa. Modernizar a cidade é você trazer novos olhares para explorar as coisas. Não é destruir. A modernidade, a tecnologia traz benefícios para a gente mudar o nosso olhar, não para que a gente destrua e construa outro. Então, assim, se você pegar Petrópolis e destruir... vamos modernizar Petrópolis, vamos destruir tudo, construir... Petrópolis acabou. Vamos modernizar Paraty, vamos destruir as igrejas, vamos construir lá um resort. Acabou Paraty, só vai explorar metade das pessoas que iriam para lá. Então, assim, eu acho que o Copan ele precisa muito mais atuação do que tem. O Copan permitiu que a obra do mercado acontecesse, por exemplo. Aquilo dali não era para permitir que a obra do mercado acontecesse, por mais que você tenha toda aquela problemática ali dos comerciantes. Explica aí a obra do mercado, porque você está falando a obra do mercado, o mercado em si precisa de obra. Precisa também. Não, aliás, o mercado é o único que não tem obra ali. Então explica aí, por favor. Na verdade, eu vou falar para ele o que é Copan, porque pode ser que tenha alguém ouvindo a gente não saiba, que é o Conselho de Patrimônio... Preservação e Patrimônio... eu não sei, a sigla não sei, mas é um conselho que municipal, aprova e tomba patrimônios, aprova intervenções no patrimônio histórico. Vamos supor, a gente tem o INEPAC, que é do estadual, e o IFAM, que é federal, e nós temos o Copan aqui para essa avaliação, né? Que tem aí participantes tanto do poder público quanto da sociedade civil organizada, e aí é quem faz a análise, né, da importância histórica desses imóveis, né? Desses prédios. O Copan é esse órgão, é o que, né, faz o tombamento municipal e faz as avaliações, enfim, tem outras atribuições, mas basicamente isso, é proteção do patrimônio. E quando você fala da obra do mercado, você está falando do Shopping Popular Michel Haddad, que a gente sabia que ia acontecer o que está acontecendo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por ali, mas eu já até falei isso aqui diretamente com o Mauro Silva, que foi quem esteve aqui recentemente, e a gente falando sobre essa questão, que como não bastasse ali a obra do Shopping Popular, que é uma questão social que a gente teria que ninguém fala que não precisava discutir, mas que não era a proposta pela questão da importância que é ali, mas além de ter construído e ter esmagado, o mercado municipal virou a extensão do Shopping Popular. Então todas aquelas lojas que tinham ali, que vendiam coisas tradicionais, hoje viraram lojas de material eletrônico, então elas estão totalmente descaracterizadas. Não bastando essa questão, o prédio do mercado municipal também foi invadido por essas lojas e totalmente descaracterizado. Você chega ali, luz de boate, parede preta, neon, tudo que não tem nada a ver com a proposta do que seria aquele prédio histórico do mercado. Então, assim, realmente é uma situação que ninguém está vendo. E aí é isso que eu falo, às vezes, como trazer para a população essa discussão, essa visão mais ampla, se o próprio poder público muitas vezes negligencia, ele vê e finge que não vê. Eu falei com o Mauro, por exemplo, aqui, você vai lá, está do mesmo jeito. Eu acho que o papel do gestor público é conciliar conflitos. Eu acho que essa questão de a gente falar sobre patrimônio, falar sobre cultura, é chato falar sobre isso, só fala sobre isso, mas a questão é justamente essa. O gestor público ele vai conciliar conflitos, ele vai chegar às demandas que ele recebe e vai tratar. Então, se você... vamos fazer a obra do mercado. Se o gestor público tiver a demanda dos comerciantes ali do camelô, ele vai tratar aquilo ali de forma isolada. Ele não vai tratar... Se o setor cultural não chegar
para perto, digamos assim, e tratar esse assunto com ele, isso não vai ser resolvido. A sociedade civil precisa participar, essa é a grande questão. É lógico que o gestor público seria ideal se ele tivesse uma sensibilidade histórica, cultural, olhasse aquilo ali, fizesse, óbvio, seria ótimo. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Então a gente precisa que a sociedade civil participe das discussões. O Copan é um órgão de sociedade civil, tem sociedade civil ali, tem governo, tem sociedade civil. Os conselhos de cultura é um órgão de sociedade civil. Né? Tem participação do município, mas tem participação da sociedade civil. Então, a sociedade civil tem instrumentos para atuar, só que precisa atuar. A gente fica uma voz meio isolada porque a gente não tem participação, não tem apoio social. Então, assim, é preciso criar também as condições para que isso aconteça. O prédio do mercado é um prédio belíssimo. É um relógio, uma torre do relógio de inspiração francesa, com mais de 100 anos o prédio. Qualquer cidade responsável trataria aquilo ali como um ponto turístico fantástico. Isso não é questão de se falar de cultural, não. É questão óbvia, é questão lógica. Questão mercadológica, inclusive. Ele seria explorado de forma fantástica. Você vai no mercado do Belo Horizonte, você vai lá visitar o mercado do Belo Horizonte. No mercado de São Paulo, você vai visitar o mercado de São Paulo. Mesmo que o mercado de São Paulo esteja um pouco esmagado ali entre. Né, mas está lá. Está lá. Está preservado. Então, assim, parte de dentro, tudo. A característica do que é um mercado municipal está mantida. Né? Diferente do de Campos. De Campos não tem mais essa característica. Sim. Então, assim, a obra do Camelódromo ela foi feita, aprovada pelo Copan. Não era para ser aprovado, porque é um tombamento ali que contempla o entorno, mas foi aprovado e foi feita uma estrutura de ferro, uma estrutura grande, esmagando o prédio do mercado. Eu fui ali, fiz entrevista com algumas pessoas ali na época que eu escrevi sobre o mercado dos 100 anos. Muitas pessoas do mercado não conheciam todo o relógio. Sim. Porque ela está escondida. Você não olha ali, você só vê por cima praticamente. Então você não conhece. Agora a prefeitura fala de um projeto, né? Que a gente, não sei se você chegou a ver esse projeto, que fala de tirar a parte de zinco que tem ali, aquela estrutura de zinco, e aí fazer na frente ali onde hoje tem as bancas de mercadorias, como se fosse uma praça para dar visibilidade, dar aquela visão do mercado de frente ali à beira-valão, né? E aí, esse seria o projeto inicialmente. Se fala de levar os feirantes para aquela região ali da Praça da República, que também é uma região para ser recuperada e ser construído um espaço para eles ali. Né? Mas Cláudio já ouviu até, né, Cláudio, os comentários lá bem... Todo mundo briga. Sim, já ouvi lá alguns feirantes, converso com eles. Uns, pelo menos um falou para mim, só saio daqui morto, porque eu tenho 60 anos aqui. É aquela história do cara que bate o prego, né? Ele passa a vida inteira só batendo prego. O dia que precisa arrancar o prego, ele não sabe. Mas já teve feirante também. Feirante, não é permissionário ali do mercado, não. Não, acho que ali atrás da rodoviária, para onde é o novo projeto, que segundo, eu não sei se você viu, mas segundo o Mauro Silva seria um projeto muito bacana. E a rodoviária Roberto Silveira é o coração dessa cidade do que diz respeito à interligação com bairros de interior, o que é fantástico. Então você vai ali, tem um mercado e uma rodoviária juntos, sem ninguém atrapalhar ninguém, pelo contrário, vai dar Não, e quem quiser ficar... Aliás, a Praça da República, desculpa, a Praça da República hoje que é um fumódromo. É horrível. É horrível. Não, e se for fazer um levantamento dos feirantes que querem ficar ali, se fizer uma reorganização do prédio histórico do mercado, colocando dentro dele o que é de fato para ter, daria para alocar muita gente, porque você vê ali lojas que eram pequenas e foram compradas por essas lojas de eletrônico, de óculos, de tudo, dentro do mercado, que hoje ocupam 3, 4 lojas, que antes dentro não eram ocupadas. Então, se você fizer a reordenação e a reorganização da parte histórica do mercado, dividindo em box para colocar o que o que de fato tem que ser para ser comercializado dentro do mercado municipal do prédio histórico, você consegue colocar as pessoas feirantes ali dentro. Boa parte, inclusive. Só para fechar, eu vou trazer. Sim, perfeito. E você foi o que observou e trouxe isso aqui, essa descaracterização das lojas. Tem uma pergunta do Edivar aqui, mas eu vou falar. No dia que... Antes, só um comentário. No dia que o Mauro Silva esteve aqui, eu pedi a ele, eu perguntei a ele, falei, por que não transforma a Secretaria de Turismo, a sua área de turismo em secretaria? E agora o Edivar faz esse apelo aí e é muito importante, porque Edivar sim tem força, eu não. Mas o caso do Mauro Silva, eu falei, o mercado municipal, o camelô e o hortifruti ali, aquele setor de feira, é todo um processo que você tem que primeiro não mexer na obra, na estrutura física,
convencer os caras. Não, isso tudo é mole. Dinheiro faz isso. Você tem que mudar primeiro a cultura dos comerciantes, dos permissionários do mercado. Eu dei uma ideia, Mauro. Eu conheço esses mercados do Brasil de fora a fora, de Ver o Peso até o mercado de Santa Catarina. Você vai pega os feirantes, os permissionários do mercado, leva ali no mercado central de Belo Horizonte, leva no mercado, acho que nem de São Paulo, Mercadão de São Paulo, que lá é muito elitizado. Você vai comprar uma maçã, custa R$15, fora da realidade aquilo lá. Para nós aqui, mas vai no mercado central de Belo Horizonte, que é bem parecido com a gente aqui, e você vai ver o que é a preservação, conservação e venda, muita venda. Qual mulher que vai hoje ao mercado? São aquelas que porventura passam ali por conta da rodoviária ou do ponto de ônibus ou ponto de van, estão ali, passam no mercado e compram. Porque na maioria as mulheres não vão ao mercado, até porque não tem lugar para colocar o carro. Pronto. Então faria isso. O que você acha dessas ideias aí e dessa concepção com relação à pergunta do Edivar, que faz aqui, ó, ele concorda com você que prédio público, que os patrimônios tem que ser usado e não só contemplado, e diz aqui mais, aí faz uma pergunta a você, Edivar Chagas, né, Edivar Júnior, que é o presidente da CDL, né, e é outro guerreiro também, outro lutador aí. Edmundo, o que você achou da minha cobrança para que o turismo se torne uma secretaria? Primeiro falar do mercado. O mercado eu fui um dos primeiros a escrever sobre isso, falar sobre isso, essa questão. Eu perturbo o Almir aí, o Almir é um grande amigo e muito atuante nessa área também. Ele foi reitor da UENF, um cara muito capacitado. E eu perturbo ele há muito tempo sobre isso. Falei, Almir, vamos fazer esse projeto lá, você é o cara que pode fazer isso e tal. E aí a gente discute isso há um tempo. A ideia de levar a feira para trás da rodoviária, eu acho a melhor opção. Agora, o próprio Almir falou isso comigo. É preciso que você construa, que você dê as condições deles irem antes deles irem. Porque é muito fácil chegar, o poder público não tem essa questão de parar, de começar e parar. Então, vamos sair daqui, pessoal, vamos abrir obra no mercado, tá? Aí vamos levar vocês para trás da rodoviária. Chega lá, não faz a obra, os caras não ficam onde. Então, teve exemplo na verdade, o shopping popular foi isso que aconteceu. Levaram as pessoas para um lugar na questão do provisório, sem nenhum tipo de... alagava, perdia tudo. E aí a pressão só aumentou para eles voltarem para ali, porque se eles tivessem ido para um lugar, como você falou, com estrutura, talvez essa pressão não fosse tão exatamente. grande. Então, assim, é preciso, o próprio Almir sabe disso e fala sobre isso, é preciso que construa antes um lugar ou que tenha a garantia deles terem um lugar melhor do que ali. O Cláudio falou que eu tenho um feirante, um permissionário que não sai dali, mas ele aposto que ele conversando e mostrando e tendo a condição de um lugar melhor, ele vai. Não tem por que ele ficar num lugar pior se ele tem um lugar melhor para ir, tão ou mais movimentado do que é hoje, né, atrás do rodoviário. E aquele que quiser ficar ali, eu acho que pode também, ele tem o seu lugar ali. A questão da feira é porque ela interfere, ela encobre toda a fachada do prédio do mercado. Então, assim, já que a outra parte foi perdida, abrimos aqui, então, de frente para o canal Campos Macaé, tiramos aquela estrutura ali, deixamos aquilo ali aberto. Existe até uma outra proposta que eu já falei também, mas é uma proposta mais sonhadora, de tentar botar o canal Campos Macaé da parte ali da Arthur Bernardes até o centro navegável, de fazer um limpo e tal, que as pessoas possam até usar isso como um modal de transporte, para que chegue até o mercado e dali acesse a obra do mercado com um lugar organizado, decente, todo legalizado, explorado. Daria um ponto turístico, eu acho que eu iria sempre lá, acho que todo mundo iria lá de Campos, e tanto de fora. É um lugar organizado, bonito, histórico, restaurado legal, com uma rua ali que possa até funcionar à noite, com um barzinho, restaurante e tal. Não, uma coisa que eu acho que é óbvio que existe muito de recurso financeiro que pode ser aplicado ali para que as pessoas explorem. É lógico que tem que ser coordenamento. E lógico que tem que ser convencido, conversado e dialogado com os permissionários para que isso aconteça. Lógico, não é chegar assim, não, olha só, a partir de manhã vocês não estão mais aqui, vão lá para trás da rodoviária, aqui não vão abrir. Não é assim que funciona. Rapaz, desculpa, só não quero te atrapalhar mais, mas teve no governo Rosinha uma tentativa de levar os feirantes ali para Beira-Valão mesmo, ao lado das Árvores de Azevedo, uma marginal ali. Foi um gasto também, um desperdício de dinheiro com aquele aluguel. Gastou um dinheirão, gastou-se muito, inclusive com aluguel, com obras ali, e virou o quê?
Estacionamento. Fumou, não, nem estacionamento. Tipo, Hoje em dia. chegou a fazer bancada, chegou a fazer sim, tudo. Virou ali um Mas ponto de... Os próprios feirantes falavam, ó, estão construindo lá, mas a gente não sai daqui nem amarrado. Falei, mas a gente não, como que Não tem segurança, não tem... Mas não dá- houve um entendimento Não houve por entendimento, você? Não houve, não. Enfim, Nada unilateral vai funcionar, né? Tem que ser bilateral, tem que ser as duas partes conversando e sabendo o que vai acontecer com clareza. Então não é para chegar e tirar as pessoas. Nenhuma proposta, pelo menos de minha parte, foi em relação a isso. É para que a coisa aconteça com responsabilidade. Melhores para os feirantes, melhores para a cidade, melhores para o turismo, melhor para tudo. E aí chegando na pergunta do Edivar. Edivar é um amigo também querido, é um cara muito, muito atuante nessa área também. A gente conversa bastante, troca figurinha bastante sobre isso. E a proposta dele é excelente, porque o turismo de Campos precisa ser um dos carros-chefes, porque a gente não vai ter petróleo para sempre. A gente já caiu aí, voltou e tal, pode ser que continue, pode ser que não, mas o turismo é para ser explorado em Campos. Então, por que não ter uma secretaria, né, como o Edivar propõe? Eu acho que existem trabalhos a ser feitos no turismo muito, muito significativos, inclusive em relação ao patrimônio, e deve sim ser tratado de forma exclusiva, porque o turismo de Campos é para ser muito maior do que é. E até hoje não foi. E sabe o que espanta? E eu vou fazer... Porque foi uma coisa que o pessoal do Carnaval falou e é uma coisa que tem parecido ficar cada vez mais nítida. E acho que se não tiver uma intervenção, a situação não vai ficar muito legal. Você quase não tem visto uma interação da cultura com o turismo em Campos. É como se fossem duas pastas que não dialogam. E, por exemplo, como foi dito, comissão do Carnaval que foi criada pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, não tinha uma pessoa da Secretaria de Turismo, por exemplo. Pelo menos foi o que foi dito pelo pessoal E aí você percebe hoje o turismo faz uma coisa, a cultura faz outra, e parece não existir um bom diálogo. Eu não sei aqui não sei se é uma coisa... se é um conflito conhecido, mas aqui parece sim. A gente sabe que a Patrícia Cordeiro durante muito tempo foi responsável pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, né, que hoje é pela professora auxiliadora, mas precisa ter esse diálogo. Se não tiver esse diálogo, e aí deixar a vaidade de lado caso isso esteja acontecendo, porque não vai ter como avançar, não tem como. A gente já vive aí um cenário bastante complicado. Quando a gente tem exemplos como o Edmundo trouxe aqui, de Copan aprovar, por exemplo, uma obra daquela como foi ali no Shopping Popular, né? E aí, se a gente também não tiver no governo vamos dizer assim, esse pensamento único, que cultura e turismo tem que andar junto, preservação de patrimônio tem que andar junto com cultura, com eventos, com tudo, a gente não vai avançar. Então, assim, é uma coisa que preocupa hoje, porque eu tenho visto cada vez mais um distanciamento hoje no município. Sim, turismo é desenvolvimento? Mas não dá para caminhar sem essa parte cultural, sem que isso esteja muito bem alinhado. E essa vaidade, às vezes, pode atrapalhar. A realidade, o meu caro Rodrigo, a gente precisa fazer um intervalo, vou pedir licença a você, Edmundo. A realidade é que essas coisas não dão voto, assim, claramente. Mas tira, né? Pode ser. Você tem uma rede hoteleira, você tem uma rede de bares e restaurantes. Campos tem uma noite maravilhosa, fantástica. Você tem as opções gastronômicas de Campos são extraordinárias, né? Então, mas a grande verdade é que desde quando eu moro em Campos, ninguém fez absolutamente. E olha que já teve aqui secretaria mas é sempre assim. Ou é desenvolvimento, turismo, é tecnologia e turismo, é um embolo que no final das contas o turismo é só um nome daquela secretaria e o cara está ali fazendo a parte que você falou, que é o pecado que o diabo mais gosta, né? Que é a vaidade, como diz naquele filme, o advogado do diabo, né? Então, assim, é a porta de entrada de toda essa desarmonia aí. Eu posso fazer, então, rapidamente... Rapidamente, porque hoje Edmundo está correndo. Edmundo está correndo? Tá, Edmundo está correndo. Tem que ser. Então tá, então vamos lá. Vamos 7 horas e 50 minutos. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. A pergunta também, que não é tanto... não é menos valorizada do que a primeira feita lá no grupo do William, que é aonde foi parar ou em que estado está a recuperação lá do solar do colégio, que é o arquivo público municipal, onde
a gente corre sério risco com essa chuva toda que está aí, com aquelas gambiarras de instalação elétrica que tem lá, aquilo de novo tem problema. Temos que falar sobre o Olavo Cardoso também. Também sobre o Olavo Cardoso e tantas outras mais que a gente tem que observar aqui ainda nesse programa de hoje com o Edmundo Siqueira. São 7h51, voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo para você acompanhar todos os seus exames, resultados de exames e tudo que você fizer no Laboratório Plínio Bacelar. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes